Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui para a gente fazer aquele nosso giro de notícias. Hoje é domingo, 19 de maio. Nosso tricolor ficou de folga. O Bahia teve uma folga nesse domingo, porque domingo era o dia do jogo contra o Atlético Mineiro, mas o nosso Bahia fez um treino no sábado, treino no sábado contra o Sub-20. Mas o que nós vamos falar aqui é sobre a Semana das Copas. Bahia tem 2 jogos aí difíceis, né, pela frente, como a gente já tinha falado, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, e é sobre isso que a gente vai falar. Mas antes, é claro, aquele nosso jabazinho que você já tá ligado, ó. Inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a chegar aos 5.000 inscritos. Se você já é inscrito, aquele nosso muito obrigado. Se você não é inscrito, dê-se R$ 1 de moral, inscreva-se no nosso canal. Falta muito pouco para a gente atingir a nossa meta. A gente espera atingir essa meta rapidinho para a gente já pular para a próxima aí, beleza? Então vamos lá, vamos falar da Semana das Copas do Bahia. Valeu! Vamos lá, né? Falar um pouquinho da Semana das Copas do Bahia. A gente tinha falado no início de maio que esse mês de maio seria um mês complicado, um mês que o Bahia ia pegar 3 times lá na parte de cima da tabela, né? E aí a gente tinha Atlético Mineiro, nós tínhamos Bragantino, né? E nós tínhamos o Fluminense, tá? Mas aí o que aconteceu? Essa situação de enchente, de catástrofe no Rio Grande do Sul, e o campeonato foi paralisado em 2 rodadas, né? Nessa paralisação, o Bahia aí acabou não fazendo o último jogo, que seria contra o Atlético Mineiro. Brocamos o Fluminense, brocamos o Bragantino. Quando a gente ia tentar dar uma brocadinha no Atlético Mineiro, o campeonato parou. Paciência, né? Param-se 2 rodadas e aí a gente volta na rodada de número 9, mas os outros campeonatos não pararam, só parou o Brasileirão Série A masculino e Série A feminino. Com isso, o que acontece? O Bahia vai ficar aí com uma semana com jogo, né? Nós temos aí 2 jogos essa semana, a gente não tem brasileiro, nós não tivemos o jogo contra o Atlético Mineiro, mas nós temos Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Só para vocês darem uma olhadinha, vamos ver aqui a sequência de jogos do Bahia, o que o Bahia teve aí até esse momento dessa paralisação, né? Vamos ver aqui, até o momento da paralisação, tá aí na tela, ó. O Bahia já tinha brocado o Bragantino, que foi o último jogo do mês. Depois, antes disso, o Bahia havia brocado o Botafogo. Então, primeiro vencemos o líder Botafogo, depois vencemos o Bragantino, que era o segundo colocado, e a gente ia jogar contra a equipe do Atlético Mineiro, mas infelizmente não aconteceu. Resultado, agora nós temos aqui, ó, dando a sequência, nós temos o que? Na quinta-feira, nós vamos enfrentar a equipe do Criciúma pela segunda rodada da Copa do Brasil. E no próximo domingo, né, nós temos a equipe do CRB em uma partida, né, que foi adiada inicialmente por conta dessa partida na Copa do Nordeste, mas por força do que aconteceu no Rio Grande do Sul, o jogo do Fortaleza também, rodada 7 e rodada 8, né? 7 e 8 foram alteradas. Com isso, o Bahia só volta a jogar, coincidentemente, dá uma olhada aqui, ó, no dia 2 de junho, né? Se não houver uma outra mudança aí no campeonato, o Bahia volta a jogar no dia 2 de junho contra a equipe do Criciúma. E é sobre isso, ó. A gente joga contra o Criciúma na quinta-feira e depois, no dia 2 de junho, a gente volta a jogar contra o Criciúma, certo? Então, já que a gente está falando do Criciúma, vamos começar primeiro por eles, ó. Vamos olhar aqui a sequência de jogos do Criciúma até esse jogo na quinta-feira. Ó, Criciúma, a última partida do Criciúma foi contra o Bahia. Então,
Criciúma jogou no último, o último jogo foi o jogo da Copa do Brasil, no dia 30 de abril, contra o Bahia. Depois disso, o jogo contra o Grêmio já tinha sido adiado, e aí o jogo contra o Cuiabá, ele foi adiado por conta da Copa Verde, né? Então, Grêmio adiado por conta da situação de catástrofe, de calamidade, Cuiabá por conta da Copa Verde, e aí agora foram adiados os jogos contra o Palmeiras e contra o Atlético Paranaense, né? As duas rodadas aqui, a rodada 7 e a rodada 8. Com isso, depois de ter jogado contra o Bahia, o Criciúma volta 23 dias depois, aí uma parada de 23 dias para enfrentar o Bahia pela Copa do Brasil. E aí a gente tem a parada do Campeonato Brasileiro e quando o Campeonato Brasileiro voltar, o Criciúma encara novamente o Bahia, né? Falando em Criciúma, vamos só dar uma olhadinha aqui, na posição do Criciúma no Campeonato Brasileiro, né? Criciúma, a posição do Criciúma está aqui na tela, Criciúma está na 14ª posição do campeonato, só que, o Criciúma tem apenas 3 jogos. Então, se o Criciúma vencer aqui os seus 3 jogos, ele teoricamente passaria o Atlético Paranaense e o Bahia. Eles chegariam a 14 pontos, né? O time do Criciúma, ele sofreu bastante aí com a falta dos jogos. Vamos dar uma olhadinha, voltar de novo aqui, só para a gente ver. Tá aí na tela para vocês os jogos do Criciúma. Criciúma já tinha tido um jogo adiado aqui contra a equipe do Fortaleza. Foi o primeiro jogo adiado do Criciúma. Aí ele teve o segundo jogo adiado contra o Grêmio por conta da calamidade, da catástrofe, né, das enchentes, e o terceiro jogo adiado aqui, né, havia sido contra o Cuiabá por conta da Copa Verde. Então, esses 3 jogos são os 3 jogos que atrasaram o Criciúma em relação ao Campeonato Brasileiro. Aí agora, Palmeiras e Atlético Paranaense seguem aí por conta da rodada 7 e da rodada 8. Rodada 7 e rodada 8, que matou aí a vida do Criciúma, né? Mas o fato é que o Criciúma vem de 20 dias sem jogar e o nosso Bahia, né? Nosso Bahia já está há menos tempo aí sem jogar. Bahia, só para vocês darem uma olhadinha, né? Vamos jogar na tela aqui. Tá aqui o Bahia. Bahia jogou a última vez no dia 12 de maio. Então, jogamos 12 de maio, vamos voltar no dia 23 de maio, ou seja, 10 dias sem jogar. Enquanto a equipe do Criciúma ficou 21 dias, 23 mais ou menos, sem jogar, o Bahia ficou 10, 11 dias aí sem jogo. Deu até para fazer uma folga no domingo, né? O Bahia jogou no final de semana passado, e aí jogaria esse final de semana, não jogou, beleza. Resolvido. Então, 2 times descansados. A gente começa essa semana falando aí de Criciúma e Bahia, valeu? Além de Criciúma e Bahia, que joga pela Copa do Brasil, partida de volta. No domingo nós temos mais um jogo do nosso Bahia. No domingo nós vamos ter aí, Copa do Nordeste, nós vamos ter isso aqui, nós vamos ter Lampions League, jogo que transfere a rodada 8 do Brasileiro, que foi transferida também por conta da situação de calamidade, mas domingo o Bahia tem o jogo contra a equipe do CRB. Jogo único, né? Show da Lampions, quarta de final. Quem vencer aí, partiu final da Copa do Nordeste. E aí o interessante aqui nós vimos que o Bahia não tinha parado, né? Tá aqui, Bahia voltando. Bahia jogou até o dia 12 de maio, né? Enquanto o Bahia jogou até o dia 12 de maio, o adversário do Bahia, já está aí na tela de vocês, o CRB não parou, o CRB não para. Série B não parou, né, para a CRB, então
O CRB vem jogando aqui, ó. Ele teve um jogo adiado aqui, mas ele vai jogar na quinta-feira pela Copa do Brasil. Então, o CRB pega o Ceará na quinta-feira. Quinta-feira ele joga contra o Ceará e no domingo joga contra o Bahia. Ou seja, do ponto de vista de ritmo de jogo e de cansaço, os dois times, Bahia e CRB, estarão aí tranquilos, né? Todo mundo com ritmo de jogo. Antes disso, o CRB encarou o Vila Nova na sexta-feira. Tinha uma galera que queria aí, né, que o jogo fosse adiantado, que adiantasse a Copa do Nordeste, mas aí vocês olham, ó, não tinha como adiantar a Copa do Nordeste, por quê? Porque a Série B estava rolando, certo? É isso aí, ó. Vocês viram aí, né? Semana dura, semana difícil para o Bahia. Bahia encara quinta-feira a equipe do Criciúma, que vem de uma grande parada aí por conta dessa tragédia, né? Que acontece no Rio Grande do Sul. E no domingo, o Bahia dá continuidade aí à Copa do Nordeste. A gente vai falando aí essa semana sobre esses dois jogos. Primeiro, a gente vai começar a falar dos treinos para enfrentar o Criciúma e, por final, né, no domingo, é o jogo contra a equipe do CRB. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente se despede, fica por aqui. Um abraço e já fui, papai!